Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Fala para a pessoa que está do seu lado. Não há devoção sem vida de oração e sem espiritualidade. Fala para quem está do seu lado. Não há devoção sem vida de oração E sem espiritualidade. Bom, vocês podem sentar. Obrigada, Fátima. Seja sempre bem-vinda. É muito bom ter você aqui essa tarde, viu? Deus te abençoe. Eu sou José João, membro da comunidade Canção Nova, desde 1998. Aqui eu cheguei, conheci a minha esposa, nós namoramos, noivamos, nos casamos, temos 3 filhos e moramos aqui na comunidade Canção Nova. Então, estou aqui desde 1998 e eu gostaria de falar para vocês um tema muito importante, mas muito atual, que é sobre a profecia da devoção a São José. Mas antes de começar a falar com vocês sobre o porquê a devoção a São José ela é profética, eu quero levar vocês a entender de onde surgiu a inspiração para que essa ministério é um artigo, é um texto. Final do ano passado, o pessoal que cuida do site do santuário, aqui do Pai das Misericórdias, me pediram para eu escrever uma série de artigos para o mês de março. Eles falaram, olha, você é livre para escrever o que você quiser sobre São José. E toda segunda-feira do mês de março, nós vamos colocar esse texto na capa principal do portal, do site do santuário. E ali eu fui pegar os materiais, a Bíblia, catecismo, os livros, e a partir do primeiro capítulo do Evangelho de São Mateus, depois que eu li e refleti, eu enumerei uma série de 12 temas, né, que eu poderia escrever sobre São José. Aquilo que eu gostaria de falar. E o primeiro artigo que eu escrevi foi A Sombra do Pai Celeste. Eu escrevi o primeiro, escrevi o segundo. Quando eu estava escrevendo o terceiro artigo, o que me veio ao coração foi: você até agora, você tem falado aquilo que você quer, mas ainda você não parou para perguntar o que eu gostaria que você falasse. Bom, ali eu parei. Depois eu terminei de escrever aquele terceiro artigo. E eu fui pedir para Deus e para São José o que ele gostaria que eu falasse dele. O que ele queria que chegasse ao coração das pessoas, para que as pessoas fossem despertadas e se encontrassem com Deus. Bom, depois de alguns dias que eu vinha rezando e pedindo a Deus todos os dias inspirações, num determinado dia eu não lembro, mas eu estava em casa e me veio ao coração: fale dos inimigos da minha devoção e fale da profecia da minha devoção, do que há de belo e bonito e da transformação que eu desejo fazer na vida das pessoas a partir do momento em que elas se aproximarem de mim. A partir disso, eu já tinha terminado o terceiro escrito, terceiro artigo, e eu fiz contato com o pessoal, falei, olha, do que eu já havia passado para vocês, tem 2 mudanças, porque eu fui rezar e me veio uma outra inspiração. Bom, eu anotei esses temas e fui lá pensar quais seriam os inimigos da devoção a São José. E fui elencando. Primeiro eu olhei para São José. Quem é ele? Quem é São José? A importância dele dentro da igreja. E como ele pode chegar na vida das pessoas e gerar transformação. E ali eu comecei a elencar os inimigos da devoção a São José. E ali eu escrevi o texto e enviei para o pessoal do portal. Falei, olha, isso foi o que Deus colocou no meu coração. E é o que eu vejo. E aí foi. Depois eu fui escrever sobre a profecia da devoção a São José. Porque quando me veio inspiração,
logo em seguida me veio algumas coisas importantes e que fazem com que a devoção a São José ela seja profética para os tempos atuais, para esses tempos confusos em que nós estamos. Tempos confusos dentro da família, tempos confusos na sociedade. E ali eu me debrucei a escrever, né? Essa semana mesmo eu conversei com o pessoal, falei, olha, eu vou fazer menção ao artigo, coloquem ele na capa principal do site do santuário, para que as pessoas ao procurar, elas possam encontrar fácil o artigo e ler, e ali elas terem um encontro com Deus. Bom, do artigo que eu escrevi, eu fui me preparar para essa pregação. Claro, quando você escreve, você usa uma linguagem para você se dirigir a quem lê. Mas quando eu vim preparar essa pregação para falar para vocês, algumas coisas a mais foram sendo acrescentadas, foram vindo como inspiração, não é? Mas para que vocês entendam de onde vem toda a graça e privilégio de São José. De onde vem toda a graça e todo o privilégio de São José? Porque São José, gente, ele não é como qualquer santo, como muitos de nós pensamos. Ele não é. Em São José existe um rio de graças e existe privilégios que Deus concedeu e deu a São José, não é? Quando a gente olha para São José, nós não encontramos nada que ele falou na Sagrada Escritura. Mas a figura de José do Egito, veja, José do Egito, filho de Jacó, é uma prefiguração de São José. Isso nos assegura a igreja e nos dizem também os padres da igreja, não é? Então a gente sabe que José do Egito, ele tinha lá o ciúme dos seus irmãos, ele tinha sonhos, revelações de Deus, seus irmãos o venderam, ele foi feito escravo, foi trabalhar na casa do general do faraó, de Potifar. Lá a mulher do faraó tentou o persuadir, porque ele era bonito, tentou o persuadir para se relacionar com ele, para macular a sua fama. E José do Egito, o que ele fez? Ele fugiu daquela mulher. Daí ele foi castigado, né? Ela tentou lá falsamente e o castigou. Só que uma coisa importante, aquele José do Egito, mesmo sendo castigado, ele não deixou de confiar em Deus. Ele não deixou de ser íntimo de Deus e de saber o que Deus tinha para fazer na vida das pessoas. Ao ponto que quando o copeiro e o outro servo lá do faraó, quando foram presos junto com ele, eles tiveram 2 sonhos. E estavam confusos, sem saber o que acontecia. E contaram lá para José do Egito. E ele interpretou. O padeiro foi restituído ao seu cargo, mas o copeiro teve sua cabeça degolada. E naquilo, ali Deus já começou a intervir. Quando o padeiro foi restituído ao seu cargo, o faraó teve os sonhos das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, as 7 espigas de milho cheias, as 7 espigas de milho só com palha, sem grão nenhum. E todos os adivinhos, todos os servos dos pretensos deuses não souberam interpretar o sonho que o faraó tinha, não é? Mas José do Egito, filho de Jacó, que estava lá na prisão, foi lembrado pelo padeiro. E ele falou, olha, lá na prisão tem um hebreu, um israelita. E ele interpretou o sonho que eu tive. E o sonho que eu tive aconteceu justamente conforme o que ele falou. O faraó mandou chamar, não é? Então prontamente o faraó relatou os sonhos que teve. José interpretou imediatamente. Por quê? Porque era uma sabedoria divina, não era uma sabedoria humana. Quando nós buscamos simplesmente a sabedoria humana, nós fracassamos em nossos empreendimentos. É preciso que a gente se aplique a buscar a sabedoria divina. E aí nós sabemos de todo o relato do que aconteceu com
José do Egito. Não é? O faraó ali o constituiu senhor de todo o Egito. Acima dele estava só o faraó e abaixo dele todos os soldados, toda a população do Egito lhe obedecia. E José, naquele grande empreendimento, fez com que no tempo de fartura o alimento fosse preservado e no tempo de penúria tivesse alimento para todos. Eu acho que isso nos diz muito, né? Do papel de quem foi São José. Quando Herodes mandou matar os meninos, porque ele ficou furioso, né? Quando os reis magos passaram lá falando que tinham visto a estrela no Oriente e que eles gostariam de saber onde o rei dos judeus havia nascido. Bom, Herodes mandou chamar os seus sábios, né? Aqueles que se diziam entendidos, mas eles não sabiam de nada. Não é? Então, os 3 reis magos foram, quando eles saíram de Jerusalém, a estrela voltou a brilhar e eles foram até Belém. Chegando lá, encontraram. Só que Herodes havia falado para os 3 magos: voltem para me contar para que eu possa ir adorar o menino. Só que os reis magos foram avisados em sonho. E quando eles foram avisados em sonho, era para que eles não voltassem a Herodes. Herodes, percebendo que os reis magos já tinham ido embora, porque quando eles foram até Jerusalém e até a gruta de Belém, eles foram numa grande carruagem, né? Eles não iam sozinhos, como mostram as ilustrações, cada um em seu camelo. Não, eles iam com mais pessoas, né? Carregados de mantimentos, porque a viagem naquela época era para o deserto. Não tinham postos de parada com alimentos como nós temos hoje nas estradas. Mas eles carregavam as coisas. Então Herodes soube que eles haviam ido embora. E aí naquela matança, Herodes ficou furioso e mandou matar todos os meninos. No que ele mandou matar todos os meninos, José, vejam a importância de nós escutarmos e sabermos discernir quando Deus nos fala. José, quando teve o sonho em que o anjo falou para ele que Herodes queria matar o menino, que era para ele fugir para o Egito, José não esperou o dia amanhecer. Ele não esperou o sol raiar. Ele se pôs em prontidão. Ele se pôs a caminho para onde Deus lhe mandava. Isso nos mostra o quê? José do Egito, quando o faraó teve o sonho sobre preservar o pão para o tempo de dificuldade. O nosso glorioso São José soube salvar a vida do menino Jesus naquele exato momento, para que nós hoje possamos ter o pão do céu. Mas vamos ver de onde vem toda a graça e privilégio de São José. Se você está com sua Bíblia, Evangelho de São Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 1, versículos 18 a 24. O Evangelho vai dizer assim, olha: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Ora, antes de terem coabitado, achou-se ela grávida por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem justo e não queria difamá-la publicamente, resolveu repudiá-la secretamente. Tal era o projeto que concebera. Mas eis que o anjo do Senhor em sonho o apareceu e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber em tua casa Maria, tua esposa. O que foi gerado nela provém do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, pois é ele que salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor dissera pelo profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ao qual darão o nome de Emanuel, o que se traduz Deus conosco. Ao despertar, José fez o que o anjo do Senhor lhe prescrevera. Acolheu em sua casa a sua esposa. Palavra da salvação.
Alguns padres da igreja, quando eu menciono padres da igreja, são os doutores da igreja, os nossos santos, dizem que foi neste momento em que o anjo fez o anúncio a São José, que ali aconteceu uma purificação em São José, não é? Porque a igreja entende, e os santos afirmam, que São José ele não foi concebido como a Virgem Maria, sem a mancha do pecado original. Mas São José sim, ele trazia em si a mancha do pecado original, mas era um homem voltado para Deus e que escutava a Deus. E quando o anjo fez o anúncio a São José, que Maria estava grávida do menino, ali Deus purificou em São José o desejo e a vontade. Tudo nele foi purificado e ali ele foi santificado para cumprir esta missão. São José, quando ele recebeu o anúncio do anjo, a reação dele ao mistério de Deus não foi de se esconder, mas foi de ir ao encontro, de corresponder. Quantos de nós, quando nos deparamos com os mistérios de Deus para a nossa vida, às vezes recusamos, ou até mesmo muitas vezes nos envaidecemos, porque achamos que somos bons demais para tão pouca coisa, ou muitas vezes não damos atenção. É importante que nós não desistamos e não tenhamos medo dos mistérios de Deus na nossa vida. Sabe por quê? São José esteve e estará sempre a serviço do mistério da salvação. Quem se confia a São José não se perde, porque São José ele não busca a sua própria glória, mas São José ele busca a glória de Deus, ele busca a glória do Altíssimo. Se São José tivesse buscado a sua própria glória, ele não teria obedecido à voz do anjo, ele não teria discernimento para saber quando Deus o falava. Gente, esse fato que aconteceu com a Virgem Maria, de ela ter se achado grávida por obra do Espírito Santo, vocês acham que era algo fechado, isolado? Não. As pessoas da vila de Belém, da vila de Nazaré, ali nos arredores de Jerusalém, elas fofocavam. Ou vocês acham que a fofoca é só coisa desse tempo? Não é coisa desse tempo. A fofoca já existia. Vocês já acham que naquela época São José não tinha que tomar uma atitude, porque se ele abandonasse Maria, se ele denunciasse, o que aconteceria? A criança seria abortada. Porque naquela época também se existia também a traição, o adultério, a malícia, a fornicação, tudo isso existia. Mas quando São José, ele deu um sim e recebeu Maria em sua casa e a criança que estava no seu ventre, ele derrotou ali o demônio. E ele falou para Satanás: aqui não. Aqui prevalece a vontade do Altíssimo. Aqui prevalece a vontade do Senhor. São José, ele nos dá um grande exemplo para nós vencermos as heresias deste tempo e as maldades do coração humano. Como, por exemplo, o aborto. São José poderia, naquela época, fazer como algumas traduções da Bíblia dizem, que ele estava ali, em dúvida, e não ter recebido Maria, e ter deixado ela à sorte e à mercê da lei judaica. Mas quando o menino Deus foi encarnado no seio de Maria, por obra do Espírito Santo, ali começou um novo tempo para a humanidade. E Deus não teve receio de buscar homens e mulheres que estivessem dispostos para que este novo tempo fosse instaurado. São José é o pai legal do filho de Maria e é a sombra do Pai Celeste para Jesus. Por que Deus escolheu São José? Porque Ele não queria que Jesus ficasse sem sua presença, sem seu amor, sem a sua bondade, sem a sua ternura. Então Jesus, sendo Deus, mas assumindo a nossa humanidade, se tornando homem,
como nós, não vivendo o pecado, mas na sua fragilidade humana ele precisava de um pai. Primeiro porque na cultura judaica era o pai que passava o conhecimento, era o pai que educava o filho, era o pai que apresentava a Deus, era o pai que lia a Sagrada Escritura e que encaminhava. Então Deus precisava de um homem disposto a fazer aquilo que ele queria. E este José que a igreja nos apresenta, esposo de Maria e pai nutrício do Redentor, ele nos foi prefigurado nas Sagradas Escrituras pelo antigo José do Egito. Deus chama São José a cooperar na realização do desígnio de salvação para a humanidade. Porque quando o anjo fala para São José, ele diz: pois é ele que salvará o seu povo dos seus pecados. Ali São José foi constituído a cooperar no desígnio de salvação de Deus para você e para mim. Era justamente a sua missão, confiada por Deus, o objetivo de sua existência, servir para Jesus no mistério da encarnação, servir para Jesus de pai, verdadeiro filho de Maria e filho também de sua virgindade matrimonial, não é? Então São José, ele é realmente o pai legal de Jesus, porque ele deu o nome, não é? Mas como que nós vamos entender a profecia de São José? Eu quero adentrar agora mais no tema da palestra. Como que nós vamos entender? Nós vamos entender a partir daquilo que os santos dizem. Eu selecionei algumas frases de alguns santos que nos falam muito bem, e eu quero começar com São Tomás de Aquino, não é? O doutor angélico. Os teólogos que gostam muito de Santo Tomás de Aquino, e ele vai dizer assim, olha, sobre São José: o Santíssimo São José nos pode ver e valer em todas as necessidades. Não é qualquer pessoa que fala, é Santo Tomás de Aquino, considerado pelos estudiosos o grande doutor angélico. Mas Santa Epifânia, uma santa aí de muito tempo atrás, depois do século X, ela diz assim, olha, sobre São José: homem algum foi mais nobre e mais rico que José aos olhos de Deus. Nenhum o igualou jamais em ciência, pureza e santidade. Por isso que Deus estabeleceu São José, chefe de sua casa, custódio do mais precioso dos seus tesouros, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Santo Agostinho, também, né? Quem que não gosta de ler Santo Agostinho? O grande Santo Agostinho, que é lido por cristãos, não cristãos, hereges e tantas outras pessoas leem Santo Agostinho. Claro, os hereges não leem tudo, leem aquilo que eles querem, né? As pessoas não cristãs leem o que elas querem. Mas Santo Agostinho diz assim, olha: guarda ao José com Maria a comum virgindade, para que sejas pai de Cristo pela castidade e honra da virgindade. O beato Guilherme José Chaminade foi um padre francês, muito devoto de São José, e ele fez muito para que a devoção a São José fosse propagada na igreja, para que as pessoas descobrissem em São José um grande tesouro espiritual. E o beato Guilherme José Chaminade, ele diz assim, olha: Deus escolheu fazer de José a sua imagem mais tangível na terra, o depositário de todos os direitos da sua paternidade divina, o marido daquela nobre virgem, que é a Senhora dos anjos e dos homens. Mas São Bernardino de Sena, também muito conhecido, muito devoto da Virgem Maria, ele também nos fala de São José. É difícil nós encontrarmos um santo que foi devoto da Virgem Maria e que não foi devoto de São José. São Bernardino de Sena, ele falou, olha, este santo homem, São José, tinha tão imponente dignidade e glória que o Pai Eterno generosamente concedeu a ele uma imagem de sua própria primazia, não é? Então, em São José, nós encontramos a primazia de Deus, segundo o que diz São Bernardino de Sena, não é? Mas o que diz Santo Afonso de Ligório? O grande Santo Afonso de Ligório, não é?
que escreveu livros tão clássicos e que nos faz voltar para Deus. Olha o que ele diz sobre São José. O santo exemplo de Jesus Cristo, que enquanto na terra honrou tanto a São José, sendo-lhe tão obediente em vida, deve ser suficiente para inflamar o coração de todos com a devoção a este santo. Não é? O santo exemplo de Jesus Cristo, que enquanto na terra honrou tanto a São José. Como que Jesus honrou a São José? Sendo-lhe obediente, se colocando diante dele como um filho. A nenhum outro homem Jesus pediu a bênção ou chamou de pai. Mas a São José a gente sabe sim, que Jesus se dirigiu a ele como pai. E se portava diante dele como um filho. Lhe era tão obediente ao ponto que São José conferiu uma profissão ao Filho de Deus. Jesus foi carpinteiro. Aprendeu o mesmo ofício que seu pai na terra. Aprendeu o mesmo ofício. Qual tamanha não é a dignidade de São José no céu? Porque ele, sem almejar, sem desejar, sem buscar, Deus o escolheu. E ele docilmente obedeceu e teve a oportunidade de ensinar ao Filho de Deus um ofício. Quisera eu e você ter a oportunidade de ensinar a Jesus algo que o dignificasse enquanto pessoa humana. Não é? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto pessoa divina, perfeito na perfeição, como pessoa humana também. Mas vindo a este mundo, São José não teve receio de, diante do mistério de Deus que estava diante dele, de lhe ensinar uma profissão, de lhe dar dignidade, de lhe ensinar as coisas boas. Nós muitas vezes lemos o Evangelho e ficamos impressionados com as respostas que Jesus dava às situações daquele tempo, com os relatos do Antigo Testamento. Mas muitos de nós precisamos meditar muito mais, porque quando Jesus traz os relatos do Antigo Testamento, vocês acham que ele aprendeu com quem? Com São José. Quem que o levou à sinagoga para ouvir a palavra de Deus? De quem ele aprendeu a rezar em casa? Quando Jesus fala, olha, quando vocês quiserem rezar, se ponham no vosso quarto. Com certeza era com São José. Este santo homem, que não tinha receio de ali com Maria e José em casa, se dirigir ao seu quarto para rezar, para buscar de Deus a direção, para buscar de Deus quais atitudes tomar. Mas vamos seguir em frente. Depois de Santo Afonso de Ligório, nós temos a grande Santa Teresa d'Ávila, uma mulher exemplar, uma das 4 doutoras da igreja, não é? Santa Teresa d'Ávila. E ela fez muito pela devoção a São José. Ela fez muito, porque também ela recebeu muito de São José. Aquela mulher, ela foi muito corajosa, porque a ordem carmelita, na época que ela entrou, e que ela era monja lá, ela viu que aqueles monges estavam se perdendo em alguns mosteiros. E ela corajosamente confia a reforma da ordem carmelitana São José. Ela sai e empreende um grande caminho. São João da Cruz, ele não seria carmelita, ele estava se dirigindo para uma outra ordem religiosa, mas ela implorou: esteja comigo na ordem carmelitana, porque eu vou à procura da reforma do ramo feminino e você vai na reforma do ramo masculino. E conta-se lá que Santa Teresa d'Ávila, em cada mosteiro que ela aplicava a sua reforma, ela colocava uma imagem de São José de forma solene e ainda ia em volta do terreno do mosteiro inteiro e saía colocando medalhas, para que o demônio, ao ver ali a imagem de São José, não tivesse a ousadia de adentrar dentro da sua obra e tentar destruir. E quando ela queria um lugar, que ela desejava construir um mosteiro, ou que alguém lhe pedia, o primeiro ato que ela fazia era ir até aquele terreno
e colocava uma medalha. E ali ela dizia para São José: se o Senhor quer que aqui seja erigido um mosteiro, faça com que aconteça. E assim foi, não é? E o que ela diz, Santa Teresa d'Ávila? Porque ela foi livrada por São José de muitas coisas. Ela foi livrada da morte, ela foi curada de enfermidades no corpo, mas também na sua alma. E ela dizia assim: olha, conhecendo por excelência a surpreendente influência de São José sobre Deus, gostaria de exortar a todos a honrá-lo com particular devoção. Sempre vi quem o honrou de maneira especial progredir em virtude, pois este protetor celeste favorece de modo extraordinário o avanço espiritual das almas que a ele se entregam. Bonito, não é? Santa Teresa, ela fala do que ela viveu com São José. Ela chamava São José de Senhor e de Pai. São José Maria Escrivá também, ele fala muito de São José. E ele se dirigia a São José também como um pai para ele. Mas eu quero trazer uma frase muito importante, muito profética, que é de um grande santo e o maior apóstolo da Eucaristia, que é São Pedro Julião Eimarde. Ele é um homem extraordinário, um grande adorador da Eucaristia. Escreveu grandes livros sobre o culto à Santíssima Eucaristia. E quem ama a Eucaristia, quem adora Nosso Senhor na Eucaristia, quem participa da Santa Missa, não tem como não se aproximar de São José. Sabe por quê? Porque se a gente quer receber Nosso Senhor Jesus Cristo da forma mais digna, sabe quem pode nos ensinar? Ele. Porque ele recebeu o Filho de Deus em sua casa, recebeu a Virgem Maria. Então, se você tem dificuldade de, na hora da Santa Missa da adoração, de se concentrar ali, se seus pensamentos vagueiam, começa a pedir a intercessão dele. Começa a invocar. Eu duvido que você não vai ter mudança, que essa sua agitação interior não vai passar, porque São José, ele pode muito, e ele faz muito na vida daqueles que se confiam. Mas São Pedro Julião Eimarde, ele diz assim: olha, a devoção a São José é uma das graças mais excelentes que Deus pode conceder a uma alma, pois equivale a revelar todo o tesouro das bênçãos do Senhor. Quando Deus deseja elevar a uma alma, ele a une a São José, dando-lhe um forte amor por este bom santo. Talvez Deus não te mostrou ainda São José, talvez você esteja conhecendo hoje, ou talvez você tenha lutado com tanta coisa na tua vida, dentro do teu interior, nos teus pensamentos, com a impureza, com a malícia. Mas que tal você se aliar a São José? O que São Pedro Julião e Eimarde diz: olha, busca São José. Deus, quando quer elevar a uma alma, que ela se aproxime, traz para junto de São José. Mas se Deus ainda não te trouxe, venha você para o lado de São José. Uma santa que era muito devota de São José, e ela tem apenas 2 artigos no seu diário, a Santa Faustina, não é? Ela fala lá que São José falou para ela que iria ajudá-la na obra de misericórdia que ela estava empreendendo, mas que ela precisava fazer algumas orações durante o dia. Não está aqui no roteiro da pregação, mas eu lembrei, porque essa foi um texto e uma palestra que eu escrevi sobre a paternidade espiritual de São José na vida de Santa Faustina e na obra de misericórdia que ela empreendeu. E Santa Faustina lhe revela como ela se sentia confortada por São José. Nesse pequeno livro que eu escrevi, eu coloquei assim, olha, eu escrevi assim: é preciso que as famílias se voltem a São José para encontrar em sua vivência o modelo e o direcionamento na educação dos filhos, na vida conjugal, nas dificuldades impostas pelos que governam este mundo, no cuidado uns com os outros
e como ouvir e fazer a vontade de Deus com prontidão. Muitos não sabem, mas a falta atual de uma referência para os homens de nosso tempo tem levado as pessoas a aceitar toda e qualquer tipo de novidade que apareça, que aparente lhes trazer uma certa alegria e prazer nesta vida, deixando de lado os planos de Deus para as suas vidas, como se fosse algo que não fizesse parte de suas realidades, nem de seus projetos futuros. Então isso foi parte de um dos textos que eu escrevi neste pequeno livro sobre São José, não é? Mas o que eu quero te dizer, que não tenhamos medo de nos aproximar de São José, porque nós precisamos da paternidade espiritual de São José para nos ajudar a proteger o casamento e a família. O casamento e a família sempre estiveram sob ataque, mas nos tempos modernos as ameaças atingiram níveis extraordinários. A serva de Deus, irmã Lúcia dos Santos, uma das 3 videntes das aparições de Nossa Senhora de Fátima, ela fez uma grande declaração, porque ela sabia da gravidade dos tempos futuros. E ela nos disse o seguinte: olha, muitas pessoas a batalha final entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre o matrimônio e a família. Muitas pessoas não sabem mais o que significa ser homem ou mulher, muito menos o que constitui um casamento e uma família, não é? As pessoas hoje em dia estão perdidas na nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade que tem abandonado os bons costumes e os bons hábitos, que faz com que os povos e a sociedade evoluíssem. Você percebe que a evolução que nós tivemos e que chegamos até o século XX foi porque lá atrás houveram pessoas que prezaram pelos bons modos, pelos bons costumes. Mas a modernidade de hoje, ela tem desprezado tudo aquilo que se opõe. Quem se opõe é desprezado. Quem se cala fica no escondimento, porque o seu discurso tem que estar equiparado com os tempos de hoje. Esquecendo-se do Deus que os criou e os dotou de dons. Esse povo de hoje esquece do Deus que os criou e dos dons que os dotou, dos talentos extraordinários, para melhor o servir e ao seu próximo. Essa mesma sociedade, composta de homens e mulheres nos dias atuais, está tão perdida e aturdida com as coisas que vêm, que muitas vezes se sentem incapazes de responder de forma diferente às propostas que lhes são apresentadas, adentrando assim em completo descambo da vida humana. É nesse contexto, para os tempos atuais, que a devoção a São José é essencial para o resgate da humanidade. Se as pessoas se voltar a este santo São José com filial devoção e imitar as suas virtudes, teremos uma grande mudança na sociedade. Imagine se os pais, homens e mulheres, se espelhar na vida de São José. Como as famílias no futuro serão? Gente, o que nós queremos no futuro, nós precisamos plantar agora. Você que é pai, você que é mãe, não pode deixar o seu filho de qualquer forma dentro da sua casa. O que você quer para o futuro dele, você precisa plantar hoje. Se você quer que o seu filho, que dentro da sua casa, o nome de Deus seja honrado e glorificado, comece a educar a partir de hoje. Não ceda ao modernismo, não ceda à tentação, não ceda ao demônio as investidas. Não deixe a sua família ceder simplesmente por causa de dinheiro. Do que adianta você ganhar o dinheiro neste mundo e perder a sua alma? As pessoas se assustam quando se fala de inferno, porque parece que o inferno não existe, mas ele existe. Muitas almas vão
Porque as pessoas não se convertem. Então você, pai e mãe, você é responsável. Os religiosos, os sacerdotes dentro da igreja são responsáveis em guiar o povo de Deus para a eternidade. Aquele que muito foi confiado, muito será cobrado. Aquele que pouco foi confiado, pouco será cobrado. Se Deus está te confiando filhos, não deixe eles se perder. Não deixe o mal adentrar na sua casa. Sabe quando o diabo entra dentro de uma casa? Quando ele encontra um pai e uma mãe banana. Quando não tem voz, não tem vez, e deixa os filhos fazer o que quer. Deixa os filhos ditar as normas. Ou quando eles não impõem limites. O inimigo sabe que naquela casa não tem guardião. Não tem alguém que segure ali o cajado, mesmo na dificuldade, nas tribulações, e leve sua família adiante. Está aqui o grande homem, o grande exemplo para todos os homens do século 21. A mudança que nós queremos para o século 22, nós precisamos plantar agora. Porque se as famílias se voltarem para São José, o divórcio deixará de existir, as mulheres deixarão de trair, os maridos também deixarão de trair, a fidelidade acontecerá, as famílias serão numerosas e se tornarão de fato uma escola de amor e a base da sociedade. Os homens trarão estabilidade e segurança à sua família, e por outro lado, a mulher será um ninho de amor em seu lar, e entenderão a vida sacrificial do matrimônio. Gente, se São José adentrar nas nossas casas, pode aplaudir porque isso é verdade. Nós precisamos mudar este mundo. Nós cristãos não podemos nos acomodar. A nossa oração e o nosso clamor não pode ser de comodismo, mas precisa ser de transformação. Esse mundo do jeito que está não pode continuar. Olha, mas se nós nos voltarmos a São José, quantos filhos terão mais amor e presença de seus pais em sua vida, deixando-os assim mais seguros para enfrentar os desafios da vida? Porque muitos filhos aderem a determinados hábitos e gestos porque lhes faltam muitas vezes uma postura, lhes falta o equilíbrio necessário dentro de casa. E quem traz o equilíbrio para dentro de um lar, não é que eu sou machista, mas é o homem. O homem, ele precisa ser um ponto de equilíbrio, ele precisa ser um homem de Deus. Ele não pode ser uma pessoa estabanada, e ele não pode querer disputar o lugar com a sua esposa. Ele precisa deixar a mulher fazer o que ela precisa fazer, e ele precisa ser um ponto de segurança e de equilíbrio, de firmeza para guiar o leme da sua família. Se a devoção a São José crescer, a gravidez precoce de adolescentes será extinta. Os jovens terão um referencial de masculinidade, de honradez e de homem sacrificial dentro de suas casas. Darão valor ao sacrifício e não cederão às investidas da ideologia de gênero. A crise da masculinidade será sanada. Se São José adentrar no lar, se os homens e as mulheres apresentarem aos seus filhos São José, a crise da masculinidade será sanada. Os homens assumirão seu papel de protagonista na sociedade e deixarão de viver como adolescentes e de rivalizar com as suas mulheres. As vocações na igreja terão um novo reflorescimento se as ordens religiosas se voltarem a São José, as congregações, as novas comunidades suplicarem, haverá um reflorescimento de vocações na igreja. O modelo e a vida religiosa consagrada brilhará no mundo, sendo um sinal da presença de Deus. Mosteiros e conventos deixarão de ser fechados por falta de vocações, pois a vontade de Deus será buscada antes de tudo. Não há quem que não se aproxime de São José, que não busque a vontade de Deus em primeiro lugar. O que você tem buscado na sua vida? A quem você tem ouvido? Se os bispos, sacerdotes, diáconos se voltarem a São José, eles terão um modelo de pastor e pai.
e não de um popstar, ou de um mega empresário da igreja, ou de um carreirista, mas coração de pastor, de pai, chefe espiritual de um povo que caminha para o Senhor. Pois São José foi o maior formador do único e eterno sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo. Se nos voltarmos a São José, nós veremos o mal retroceder. Pois o temor de Deus irá reinar nos corações, e muitos pensarão antes de cometer qualquer ofensa a Deus. Para combater os enganos de Satanás, a igreja precisa de São José. Seu exemplo e proteção são a única maneira de sairmos dessa confusão em que nós estamos e nos encontrarmos com Deus. A quem mais podemos recorrer para nos ajudar e entender o que é casamento, família, se não o chefe da Sagrada Família e terror dos demônios? A devoção a São José, meus amigos, é um grande tesouro. É um grande tesouro, é um grande bem para toda a igreja. Eu já vou encerrando, eu quero pedir ao Lúcio que fique aqui, venha já aqui. Mas eu quero trazer, por último, Lúcio, só um pouquinho, uma palavra do Papa São João Paulo II, de 1989, na Redemptoris Custos, no número 29. São João Paulo II, ele diz o seguinte sobre o patrocínio de São José. Esse patronato de São José deve ser invocado como um elemento sempre necessário para a igreja, não só como uma defesa contra os perigos, mas também e sobretudo como um impulso para o seu renovado compromisso de evangelização do mundo e reevangelização daquelas terras e nações onde a religião e a vida cristã antes florescia e agora são submetidas a uma grande prova. Se você quer se juntar a São José, se você deseja se tornar um filho espiritual de São José, convido você a ir ficando de pé, porque nós vamos rezar e nós vamos cantar. Se você deseja ver a sua casa transformada, a sua família transformada, o seu lar, se você está como São Paulo que diz lá, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pelo vosso modo de vida e pelas vossas orações. Fica de pé, ergue os seus braços e não tenha receio. Já vai falando no teu coração: eu estou aqui, São José, nessa tarde, e eu já vou colocando à tua disposição, São José, o meu coração, a minha vida, tudo que está dentro de mim, porque hoje eu estou sendo despertado. Vai reconhecendo dentro de você o que Deus já fez e vai rezando. Não tenha receio de falar com São José, porque Ele está aqui e Ele está acolhendo as orações de cada um de nós. São José está passando de pessoa em pessoa, aqueles que estão se decidindo de coração por uma vida diferente, Ele está te acolhendo. Vai falando com São José: eu estou aqui e eu quero mudar, São José. Eu quero ser diferente, porque eu não quero me conformar com este mundo, eu não quero me conformar com esta realidade, porque hoje eu fui despertado, hoje eu fui sacudido, São José, e eu quero retomar a minha vida. Vai falando com São José. Intimidade com Deus, ajuda-me, São José. Apresentando a sua família. Durante toda a pregação, o José João foi nos trazendo a realidade de tantos santos e santas da igreja que foram devotos de São José. E o princípio da devoção é justamente isso que ele fez conosco, nos trazendo a conscientização, revelando a nós quem é este grande santo José. Nós fomos conhecendo melhor São José. Depois, o princípio da devoção, ele se estende no querer. Eu quero me tornar devoto deste santo. Assim aconteceu com Teresa d'Ávila, assim foi acontecendo com cada um dos santos que foi sendo trazido nesta pregação. E você e eu fomos percebendo ao longo da pregação o quanto a vida, ela se faz entre um antes e um depois da devoção a São José.
É por isso que eu lhe convido a fazer a sua oração. Vai dizendo você mesmo com as suas palavras que você quer viver também essa experiência na sua vida, de devocionar o seu coração a São José, de colocar a sua vida nas mãos de São José, nessas mãos educadoras de José, nessas mãos formativas de José. José, que é o grande patrono da providência, pois ele é o pai da providência santíssima, que é o próprio Deus. E nós podemos rezar, clamando a providência na nossa vida, a providência espiritual. Levante a mão quem está precisando renovar a sua vida de oração. Quem precisa melhorar a sua vida de oração, rezar mais, rezar melhor. São José foi ensinando o menino Jesus a rezar. Foi tão bonito quando o Zé João trouxe para nós esse processo que José foi educando Jesus, o ensinando a conhecer a Deus, ensinando-o a rezar, e ele pode fazer o mesmo com você. Vai dizendo isso, São José, eu necessito desta providência espiritual, desta providência que me ensina a rezar melhor. É isso que você precisa. Vai pedindo a São José, vai clamando a São José que ele vá trazendo esta realidade para a sua vida de oração. Você precisa de uma experiência mais forte, mais profunda com a palavra de Deus. São José foi quem foi ensinando o menino Jesus a ler a palavra. Lembra quando José João trouxe isso, que era a responsabilidade do pai, educar o filho na fé? São José quer fazer isso com você. Basta você dizer, eu quero, São José, eu quero conhecer melhor a palavra, eu quero conhecer melhor a Sagrada Escritura, ajuda-me, auxilia-me, ensina-me, vai pedindo esta graça. Mas é importante você perceber que este caminho depende de você, depende da sua oração. Então não deixe que fique somente eu, ou José João, ou a Fátima, nós aqui no palco rezando ou falando. É importante que você se coloque nesta dinâmica da oração. Quero lembrar a frase de Santa Teresa d'Ávila, onde ela dizia como um testemunho que não havia graça que ela houvesse pedido a São José, que ela não foi atendida. E ela dizia isso falando especialmente das graças materiais. Quais são as suas necessidades materiais? Talvez você está aqui e esteja nesse momento angustiado com a sua situação financeira. Talvez este seja o momento onde você está preocupado com as suas contas, com as suas necessidades, e você pode fazer a experiência de colocar também as suas necessidades materiais nas mãos de São José. Você que está aqui, você precisa de uma graça material? Se você precisa, erga os seus braços, sem medo, sem receio, sem vergonha. Você pode ir pedindo para São José. Sabe por quê? Santo Agostinho, ele ainda diz que o que negaria São José, o que negaria Jesus a São José, que nunca lhe negou nada durante a sua vida mortal na terra. Veja, São José fez tudo para Jesus. É o que Santo Agostinho está dizendo. No céu, Jesus não negará nada que São José lhe pedir. Então não tenha receio, porque São José, ele é um bom pai. Ele ama principalmente aqueles que se consagram na virgindade consagrada, mas também as famílias, porque ele quer ser um exemplo de pai, um exemplo de marido, um exemplo de esposo, mas um exemplo de homem na nossa sociedade. Por isso não temamos em nos confiar a São José, a confiar as nossas intimidades, as nossas particularidades. Se você luta contra a impureza, se confia a São José. Não há quem não se confie a ele que não comece a crescer em virtude, que não abandone a vida de impureza, a vida de malícia, a vida de fornicação.
Se você tem dificuldade em viver a castidade, está na hora de você se confiar a São José. Se você se confiar de todo o coração, Ele vai fazer muito na tua vida. Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai colocar pessoas na tua vida. Se você se aplicar, se você não desistir, Ele vai ser como um bom pai, vai segurar a tua mão e Ele vai te guiar, mesmo em caminhos pedregosos, mesmo em desertos, Ele vai te guiar, assim como Ele guiou Maria, assim como Ele guiou Jesus, assim como Ele defendeu o menino Jesus da morte, quando Herodes queria o matar. A ninguém foi dado o privilégio de salvar o Salvador, mas São José, naquele ato simples de acordar de madrugada, pegar o menino e sua mãe, se tornou o Salvador do Salvador. Por isso que nós não podemos ter medo de nos confiar a São José, a sua grande proteção e ao seu grande patrocínio. Vai colocando a sua vida, colocando a sua história. E nós vamos erguer os nossos braços, encerrando esse nosso momento de oração, nos recordando do pai e fundador da comunidade Canção Nova. Padre Jonas, além de ter também a sua devoção a São José, ele foi percebendo que a Canção Nova era o lugar escolhido por Deus de derramamento do Espírito Santo. São José, ele é um mestre da vida espiritual. E a vida no Espírito acontece quando nós nos abrimos ainda mais à experiência do batismo no Espírito Santo. Quero que você erga bem alto os seus braços, pois você está na Canção Nova. Seja fisicamente aqui neste rincão, seja nos acompanhando pela TV, pelo rádio, pela internet. E pela intercessão de São José, guiados por essa música que a Fátima vai cantar, nós vamos clamar que o coroamento da nossa oração, que o coroamento dessa intercessão de São José por nós, seja isso, o batismo no Espírito Santo, para que Ele possa nos abrir ainda mais aos cuidados de José, mas que Ele possa nos abrir ainda mais a essa vida nova. Com os braços erguidos, cantemos e rezemos, encerrando este nosso momento de oração. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo